Olá, queridos amigos do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. Jesus nos abençoe, nosso querido Mestre, e nos conceda paz, equilíbrio, harmonia neste período que estamos vivenciando, que estamos sendo tão exigidos diante desse quadro de pandemia. Queria agradecer aos companheiros pelo convite para estarmos juntos abordando mais um tema do Evangelho, e, em especial, um tema que a mim me parece bastante central, né? E que tem muito a ver com a nossa própria felicidade e a felicidade também das outras pessoas, já que a felicidade é um estado íntimo, resultante, né, de um bem-estar pessoal, mas que está sempre atrelado ao bem-estar dos outros, né? Só somos felizes quando as outras pessoas também estão felizes. Então esse tema, Vós sois o sal da terra, que é o tema proposto pela casa para analisarmos, ele tem muito a ver com isso, né? Muito a ver. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. E Jesus anuncia, né? Ele revela essa nossa realidade, e dizendo assim para todos nós que nós somos singulares, né? Seres singulares, né? Somos únicos na criação, né? E isso é uma revelação muito, muito importante, porque é a partir daí que nós vamos efetivamente desenvolver uma consciência sobre nós mesmos, né? Sobre nós mesmos, nós vamos começar a realizar um processo de autoidentificação. Então notem como é profunda essa revelação de Jesus. Nós vamos começar aí a perceber, a partir dessa expressão dele, que nós precisamos identificar exatamente a individualidade que somos, os coloridos particulares, únicos, de que somos portadores. Olha aí, que coisa interessante, né? É uma tarefa muito interessante e é uma revelação fundamental, porque se não for assim, nós temos uma tendência a agirmos de uma forma muito coletiva, né? É uma forma muito coletiva. Nós começamos a nos perder dentro de uma massa, né? Começamos a perder a nossa personalidade nesse sentido, né? Começamos a perder a nossa individualidade, e aí nos tornamos essa massa de manobra geral, porque passamos a sofrer uma influência muito grande das incertezas, dos humores e das aspirações e dos objetivos dos outros, não é? Então é nesse sentido que nós precisamos de alguma forma também vencer o ego, porque o ego vai estar muito voltado para o mundo exterior, para o campo exterior, conduzindo as nossas forças muito para essa realidade exterior. Então nós terminamos fazendo um autoabandono, né? Um abandono dessa identificação pessoal, né? Então, amigos, nesse sentido, quando nós entendemos essa proposta de Jesus, que nós temos coloridos únicos, né, nós começamos a realizar um processo de
de nos saborearmos a nós mesmos. Né? O Bertold Holden, um grande educador brasileiro, né? Um grande pensador brasileiro, e que escreveu várias obras importantes, ele usava muito essa expressão, saborear. Né? Saborear. Saborear é aquela atitude, aquele ato, onde você põe algo na boca, você fica com aquilo ali o tempo inteiro, tentando se apropriar das características, das propriedades daquele alimento. Né? E pela gustação, você vai tentando fazer os registros de tudo que aquele alimento pode lhe dar. E todos esses registros, amigos, eles são guardados na nossa memória. Tanto que há coisas que quando nós comemos e saboreamos, 30 anos depois, alguém diz, você já comeu isso? Aquilo é muito bom. Porque você não engoliu apenas, você saboreou antes. Né? Então é nesse sentido, precisamos saborear um pouquinho o que somos. Né? Quem somos? A individualidade que nós representamos e precisamos manifestar. Mas se vivemos presos a uma atitude do ego, né, ou seja, egóica, nós vamos interditar essa ação e, pior, vamos impor o nosso ego, né, o nosso modo de ser, a nossa manifestação, a nossa persona às outras pessoas. Né? Então aí nós não seremos o sal. Não é assim? Nós não seremos o sal. Né? Porque o sal ele tem essa propriedade muito particular de dar sabor às relações. Tem o seu próprio sabor, porque se é sal, e todos somos, né? Mas também damos, de algum modo, sabor às nossas relações. Né? Então, uma comida sem sal é terrível, uma relação sem sal é terrível. Então, só sendo o sal que somos, né? Só sendo o sal que somos, só preservando manifestando e preservando essa nossa natureza de sal, é que nós seremos felizes. Então notem como Jesus ele é perfeito nesse aspecto. Ele vai no ponto perfeito. Ele nos elucida, nos esclarece exatamente no ponto central da nossa atividade autoeducativa. Né? Porque daí nasce todo o nosso processo autoeducativo. Né? Ou seja, a educação que nós implementamos a nós mesmos. Recebemos a educação de alguém. Ele, por exemplo, é o grande educador da humanidade, Jesus. Mas ele é grande educador porque nos conduz a que nós passemos a ter a responsabilidade pelo nosso processo de autoeducação. Ou seja, tomarmos nas mãos o nosso processo de desenvolvimento das nossas próprias potencialidades. Que esse é o ato de educar e de educar-se. Então, por exemplo, todas as vezes que nós não somos o sal, não tomamos as cautelas para nos mantermos como o sal da terra, né, nós terminamos ingressando nos estados de infelicidade. Né? Então, por exemplo, se diante de uma situação alguém toma uma pitadinha de sal, né, uma pitadinha de sal para 10 litros de água, o sal vai se diluir, não vai ser suficiente para alguém que prove daquela água, diga, há sal nessa água. É muito difícil. Né? Então, o que significa isso?
significa em termos espirituais, significa em termos morais, que nós não atuamos na vida de modo a conservar essa nossa natureza espiritual. Essas qualidades únicas que temos, essas qualidades divinas, olha aí, de que nós somos portadores. Né? São as nossas negligências morais. Por que isso acontece? Porque não estabelecemos as resistências morais. Então, permitimos que essa natureza espiritual nossa, essa natureza divina, ela seja diluída na horizontalidade da vida física. É quando o físico ele nos envolve, o mundo externo ele nos envolve e consegue inibir essa nossa natureza divina. E começamos a negar o divino. Né? Nos materialistas há muito isso, é uma negação do divino, uma negação do divino. Muito embora o divino esteja ali presente, nele. Né? Então é nesse sentido que essa água exagerada, né, por assim dizer, ela vai reduzir a salinidade dos nossos atos, das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, não seremos o sal que poderíamos ser. Né? Então, essa qualidade que nos leva a sermos felizes, essa vivência de sal, né, que nos leva a sermos felizes, ela é o modo com o qual Deus fala conosco. Ele fala conosco quando nós vivenciamos essa divindade interna. Né? Então, criamos uma resistência moral para isso. Virão as questões, virão as intempéries, virão as solicitações, né? Virão as propostas dos gozos de um modo geral, etc. Você não vai censurar ninguém, não vai censurar coisa alguma, você está no mundo, mas você precisa ser do mundo. Então, o que é que acontece? Você vai compreender, você vai entender, mas você não vai ceder. Você não vai ceder. E aí a causa de muitos sofrimentos e de muitos arrependimentos, né, do espírito quando ele retorna para o mundo espiritual. Né? Então é muito sofrimento mesmo, porque mais uma vez não teremos conseguido estabelecer as resistências morais necessárias para vivenciarmos essa beleza. Né? E saborear-se é um recurso muito importante, porque é um recurso de resistência, né? De formação da resistência. Saborear-se está sempre verificando-se, analisando-se, percebendo-se, alimentando-se de si mesmo. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E nascer da água, quer dizer, do corpo físico, né? E nascer da água e do Espírito. Mas nascer da água do Espírito, que se é, saboreando-se a si mesmo, estamos realizando este processo de crescimento. Né? Então, o que Jesus anuncia, na verdade, é que nós, na condição de sal, nós somos incorruptíveis. Olha aí, somos incorruptíveis. Porque o sal, amigos, ele se encontra em todos os cantos, em toda a natureza. Se você vai para o mar, sal. Se você escava a terra, escave sal. Você vai achar sal em algum lugar muito profundo, mas você vai achar sal. Nas rochas, sal. Né? Então o sal está em toda a natureza, é um elemento natural. Então o espírito é um elemento da natureza. Olha aí o mérito de Kardec. Né? Os espiritismos vêm apresentar isso. O espírito não é o fantasma, o sobrenatural. Ele é um ente da natureza.
Então é nesse sentido que nós somos essa expressão de Deus. E essa qualidade divina, ela vem através dos recursos de profundidade. Né? Elas vêm da alma do indivíduo. Né? Vem da alma do indivíduo. Então, a qualidade de sal para as nossas relações, para saborear as nossas relações, vai se dar toda vez que nós agimos na vida com a alma. Não é assim que Jesus diz? Tem de bom ânimo. Olha, no mundo tereis aflições, é assim que ele fala. Tem de bom ânimo. Ou seja, bom ânimo, ânimo vem de ânima. Ânima significa alma. Haja na vida com a sua alma e tudo será resolvido. Mas se você agir na vida com o corpo, não será resolvido. Porque o corpo não é suficiente para isto, lembra? Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Ou seja, no padrão de inferioridade antigo, que sempre iremos nutrindo ao longo das encarnações. A oração eleva acima do espírito, e a vigilância faz com que você esteja atento a esses recursos do seu mundo íntimo, aos seus recursos da divindade que estão em você. Então você está vigiando. Orai e vigiai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, ou seja, tem todos os recursos da divindade, mas a carne é fraca. Olha como ele fala, completo, né? A frasezinha é curtinha, mas o mestre fecha tudo. Está fechado o sistema de autopreservação. Isso é um sistema de autopreservação. Para nós não cedermos o quê? A esse mundaréu de água, nessa nossa figura aí de linguagem construída, que vai diluir o sal que somos. Aí entramos nos campos das ilusões. As ilusões é esse mundo de água que vem nos cercando porque nos dá uma falsa ideia do que seja verdade. Né? Muitas vezes nós queremos impor às pessoas as coisas. Não estamos sendo sal. As pessoas devem tomar do saleirozinho, e colocar a quantidade de sal que quiserem. É decisão de cada um. O sal está ali, você está ali. Você se anuncia como sal na sua presença, nos seus atos, nas suas manifestações, naquilo que você vive. Ser o sal é viver o sal. É viver a sua condição de sal. Você ser feliz. Se você é feliz, as pessoas vão te procurar. Porque todas querem ser felizes. Mas se você não é feliz, você não representa nada para elas. Então, amigos, ser o sal, neste dizer de Jesus, dizer a verdade. É ser a verdade. Ele diz isto, seja verdadeiro, sim, sim, não, não. Porque só assim seremos sal. Mas não é das verdades do ego. Ele está falando das verdades da alma. Porque as verdades do ego são outras. É a luta, é isso, é aquilo, para manter a estrutura corporal. Por isso é que, quando nós nos encontrarmos deprimidos, ou em situações difíceis, ou desestimulados, sinal de alerta, não estamos sendo sal. Porque se estivermos sendo sal, seremos o quê? Seremos manifestamente alegres, felizes. Não por imposição, eu tenho que ser feliz, eu tenho que demonstrar. Não é isso. Apenas se é. Apenas se é. Por isso que Jesus ele fala em vários momentos, e os espíritos na codificação espírita falam em vários momentos, no quê? Nas renúncias. Nas renúncias. Porque onde não há renúncia, não se é sal. Porque para se ser sal, é necessário matar-se essa experiência
que nós vivenciamos do homem aparência. Joana de Ângeles está aí, não é isso? O livro dela O Homem Integral. Ela vai falar dos homens aparência. Aqueles homens que estruturam a sua vida para uma apresentação social, para uma representação social. Mas eles não são aquilo. Quase todos são entristecidos, porque não vivenciam as suas realidades íntimas. Às vezes precisam ingressar em mentiras, né? Em situações onde eles vão conduzir para as outras pessoas inverdades, para obter ganhos, para obter créditos sociais, para obter fama, mas não é naquilo que eles acreditam. E eles estão dizendo coisas que eles não acreditam. Imagine o sofrimento dessas pessoas. Muitas pessoas invejam essas pessoas. Pelos chamados êxitos, né, são chamados homens de sucesso. Pense aí, meu amigo. Homens de sucesso. Homens aí, homens e mulheres. Né, de sucesso, será? Então, ser o sal o sal tem duas funções, pelo menos duas funções essenciais. Uma, preservar os alimentos, historicamente sempre foi usado para isso, né? Para preservar os alimentos, porque não se tinha geladeira naquela época, né? Então se preservava os alimentos, então se salgava bastante os alimentos. E aí o tempo de conservação dele era grande. Quando fosse comer, retirava o sal, né? O máximo que pudesse, e se usava o alimento. Então, o que significa isso? É você atuar na vida de modo a preservar, atuar junto às outras pessoas, de modo a que elas consigam preservar essa natureza espiritual que elas têm. Olha aí. Para que as pessoas não se deteriorem. Mas isso não é feito de um modo impositivo, porque isso é feito com amor. E o amor nunca é impositivo. Então, atuar na vida de modo que as pessoas não se deteriorem nas suas naturezas espirituais, no ser espiritual que são, no ser divino que são, assim como você se identifica com a sua natureza divina. Porque só é sal quem é. Só pode manifestar o sabor do sal nas relações quem é sal. Quem não é, não está preocupado com isso. Essa é a primeira função. Né? Essa é a primeira função. Então, todas as vezes que nas nossas relações nós encontrarmos o modo, a forma, o tempo, né, de realizarmos esse processo com amorosidade, com leveza, com bondade. Porque tem isso, né? Com bondade. Muitas vezes nós encontramos pessoas até bem intencionadas, não resta dúvida, mas muito rigorosas. Né? Muito rigorosas. Então o rigor não significa a disciplina. A disciplina está exatamente em você estar conectado numa linha reta, numa linha direta com a meta. Quem é o grande atleta? O grande atleta. Ele precisa ser disciplinado. Mas qual é o posicionamento dele? Ele olha a meta que ele quer alcançar e segue retamente. Ele vai retamente. Se ele se desvia, o atleta não treinou, ele se desviou. Mas isso não significa dizer que ele tem que ser absolutamente rigoroso, porque ninguém vai alcançar uma meta de forma instantânea. Alcançar metas exigem etapas que devem ser vencidas. E isso leva tempo. Isso leva tempo. Então, se eu estou conduzindo uma família, eu vou lá para o pai, para a mãe, há que se ter a paciência que representa a atitude daquele que é sal.
para que o outro possa conhecer o sal que você possui e então ele despertar o sal que há nele. Olha aí. É despertar no outro as condições de sal que o outro também possui. Isso é ser sal. Preservar essa natureza, o sal conserva o alimento, mas também o sal faz com que o outro busque essa sua identidade de sal. Essas características singulares, únicas, que só ele tem. E nisso há um perfeito entrosamento. Porque você não vai querer se impor ao outro, porque você sabe que o outro tem a regra própria dele. Qual é a regra própria dele? Os comandos internos da individualidade que ele é. E ele tem que seguir essa individualidade que Deus fez, que Deus criou, e que é ele, e que é você, e que é o outro, e que é um outro, que é um outro, que é um outro. No universo, todos somos singulares. Olha, é difícil compreender isso, muito difícil compreender isso. Aplicar isso é mais difícil ainda, porque sempre estamos querendo impor aos outros o nosso sistema, não compreendendo que o outro tem um sistema próprio. E que é um sistema que ele vai aprimorar à medida que ele vai amadurecer. Como nós vamos aprimorar à medida que nós vamos amadurecer. Não estou falando aqui de trabalhos realizados em ambientes coletivos. Tem que ter regras, horário, uma série de coisas que aí não tem condição. Mas tem que haver regras para que todos trabalhem conjuntamente. Não é? Eu estou falando de movimentações individuais, movimentações evolutivas individuais. Todos estamos falando disso, no respeito a essas movimentações. Se eu quero convencer alguém de alguma coisa, é porque eu não estou plenamente convencido. Eu não estou inteiro em mim mesmo. Eu preciso ir ao outro, litigar com ele, brigar com ele. Quem litiga não descobriu a sua natureza única ainda. Quem disputa não descobriu a sua natureza singular. Porque onde há singularidade, não há disputa. Porque se somos únicos, como eu posso me comparar? Como eu posso me impor? Então, amigos, quando nós vemos nas nossas relações conjugais, né, onde as relações terminam não vingando, vamos usar essa expressão, né? Elas terminam não vingando, porque nós não fomos o sal para o outro. Não demos sabor à relação. A relação ficou insossa. Não é assim que se usa essa expressão? A relação ficou insossa. Não tem sal, aquele vínculo não tem mais sal, né? Não tem mais sal. Porque aquela pessoa esperava de você aquele acréscimo. Aquilo estava meio que programado entre vocês. Né? Vir para que houvesse o acréscimo, para que a nossa relação tivesse sabor. Se perdeu o sabor, porque ambos não usaram das suas naturezas de sal, que são, a relação se dissolve por ela mesma. Aí vem os divórcios, né? Qual a causa dos divórcios? A causa do divórcio é porque não se é o sal para o outro. Não se foi o amigo que se poderia ser. A base de toda relação conjugal, ela é muito antes de uma relação carnal, de uma relação de sentimentos, sentimentos de um amor mais íntimo, é um amor de amizade, né? É a amizade. A base da relação é a amizade. Tanto que os casais que, apesar de se separarem, né, por várias questões, eles conservaram um vínculo, pode notar, esse vínculo é a amizade. Né? Esse vínculo é a base da amizade que ficou. Então, amigos, quando nós
rompemos não somos o sal, olha aí, Jesus até se refere a isso, né? Nesse mesmo versículo 13, lá em Mateus, né? Capítulo 5, versículo 13. Ele diz assim, e quando o sal se torna insípido, né? Ou seja, perde suas características, o indivíduo só nega a sua condição de sal para o outro, ou se permite todas as facilidades do mundo, dissolvendo as suas características e a sua essencialidade moral para obter ganhos materiais, e aí ele se torna um objeto, e transformam as pessoas em objetos, ele se permite ser usado e usa as pessoas. Toda vez que isso acontece, aí Jesus pergunta, olha a profundidade do mestre. Ele diz assim, então, com que há de se salgar? Se o sal perder a sua natureza de salinidade, a sua característica essencial, ele pergunta, aí interroga, né? Está lá no texto interrogado. Ora, se isso acontecer, com que há de se salgar? Ou seja, com que há de se dar gosto à vida? Olha, por isso que ele é o mestre. Com que há de se dar gosto à vida? Na vida, o que vemos hoje? Pessoas nas suas relações, hoje não só pela pandemia, não estou falando desse momento de pandemia, estou falando de muito tempo. Porque a depressão vem de muito tempo. As dissoluções dos vínculos de casamento, dos vínculos de amizade, vem de muito tempo. Por quê? Não se há sal, não se vê sabor na vida. Porque temos uma epidemia, estamos falando de epidemia de coronavírus, porque temos uma epidemia de suicídios no mundo de muito tempo. A última estatística que eu me recordo, antes da pandemia do coronavírus, antes, porque depois eu não sei, essa estatística após a pandemia vai ser levantada ainda. Mas antes era, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. É muita coisa. Isso é muita coisa, não é pouca coisa, é muita coisa. Se você dissesse, a cada dia uma pessoa se suicida no mundo, já era muita coisa. Agora pense a cada 40 segundos. Uma pessoa não foi o sal na vida, não conseguiu ser, nem recebeu os conteúdos dos sabores de outras pessoas que pudessem lhe dar um certo sabor para ativar o sal que ela é. Por isso a importância de nós sermos o sal, porque quando descobrimos essa natureza de sal, há uma força fundamental na nossa alma que é ativada, que é a fé. E aí nós passamos a atuar, porque a fé ela é contagiosa nesse sentido positivo. Está lá, Evangelho segundo o Espiritismo. A fé que transporta montanhas. Lembra de uma mensagem? E o Espírito vai dizer isso. Uma mensagem na parte de instruções dos Espíritos. Ele vai dizer isso. A fé ela é contagiosa. Ela ativa em quem a não tem, que passa a tê-la. Aí. Porque esses nomes incríveis, sensacionais, como Gandhi, Madre Teresa e outros, se viam cercados de multidões, porque as pessoas sem fé viam as obras que eles realizavam. Ou seja, eles ativavam a fé porque queriam dar sabor à vida. Porque tinham sabor, davam sabor às suas próprias vidas. Isso aí, não tem muito. O mestre foi cirúrgico, como ele sempre é. Como ele sempre foi. Então, quando Jesus diz, se o sal perder o sabor, com que se vai salgar? Aí ele revela uma coisa muito interessante, eu queria pegar esse pontinho aí. O que está dizendo aí? Uma coisa que está um pouquinho escondida, mas ele está querendo dizer o seguinte: Deus usa o homem para atender ao próprio homem. Notaram isso? Deus usa o homem
para atender ao próprio homem. Porque se as pessoas que deveriam ser o sal não são, mas o que você vai fazer? Com que há de se salgar? Olha a pergunta do mestre. Porque precisamos treinar isso, senão Deus viria e resolveria o problema de todo mundo, sim. E as potencialidades que não foram desenvolvidas, porque não houveram desafios. Porque não houve desafios. Então o desafio é uma forma de estabelecer a resistência moral. Livro dos Espíritos, não lembra assim? A virtude toda vez que houver resistência moral. Livro dos Espíritos. Quarta parte. Quarta parte? Acho que é a quarta parte. Depois vocês verificam aí. Quando ele vai falar das virtudes. Então, amigos, é isso aí. Nós perdemos a nossa natureza de sal, como Jesus está dizendo, e aí ele diz, olha o ensinamento dele, e então esse sal será lançado fora e será pisado pelos homens. Já viram as pessoas que pisam nas outras pessoas? Vão acabar moralmente o outro? Eles acabam moralmente o outro porque o outro falhou moralmente. Aí vão exigir, vão cobrar, também não estão sendo salvos. Também não vão estar sendo salvos. Deveriam ser o sal nesse momento, para reativarem o sal naquele que se perdeu da sua salinidade. Mas não fazemos isso. Nós vamos pisar no homem, como tal o mestre fala. Então vamos rebaixar o indivíduo. O próprio indivíduo se sente rebaixado, porque se sente inútil. Muitos vão ao autoabandono, à morte por inanição, à morte por suicídio. Porque não se sentem mais úteis. De que vale uma vida sem utilidade? Nada. Mas Jesus propõe a recuperação. Não é? Ele propõe a recuperação. Ninguém sairá da terra sem que pague o último ceitil. Olha o que ele revela. Ele revela algo importante. E eu posso pagar? Então não preciso me sentir culpado. Deverei ter a culpa como um registro de uma falta, mas não poderei me demorar na culpa. Tenho que passar à frente. Tenho que seguir. E é o que eu sempre digo, meus amigos, a todos que eu posso entrevistar em casa espírita, ou na minha atividade profissional, ou em outros lugares. Houve uma falha, houve uma falta, houve... Meu amigo, esqueça isto. Esqueça isto. Siga. Siga à frente. Toque o barco. Não olhe para trás. Toque o barco, não olhe para trás. Como o mestre nos apregou a isso. Então, todas as vezes que nós não acrescentamos a ninguém, como poderíamos acrescentar, e aí nós fazemos isso todas as vezes que somos orgulhosos, o orgulho nos causa danos gravíssimos, psíquicos, morais gravíssimos, faltamos com a nossa qualidade de sal. Todas as vezes que somos indiferentes às dores das pessoas, faltamos com a nossa qualidade de sal. Se eu não posso dar recursos, eu posso estar presente para dar um suporte. E modifica muito o bom ânimo do outro, amigos. Muito, não nos enganemos, não. Estamos juntos e outro tipo, esse cara está comigo, mesmo não tendo como me ajudar. Mas estamos lá com o outro. Quando não somos amigos do outro, quando não somos amigos, também não somos felizes. Já vimos isso um pouquinho antes. Perdemos, na verdade, a nossa fé. Quando deixamos de ser o sal, por todas essas razões que nós vimos aí, nós, na verdade, não temos condições de exercer a nossa fé.
Porque viver a fé é atuar com fidelidade a Deus. E fé vem na sua base, no seu radical, fides, do latim que significa fidelidade. Então, ter fé é manifestar na vida os recursos divinos que se possuem. É ser fiel a Deus, é ser fiel aos recursos do reino que se tem internamente. Não temos fé. Questão 943 do Livro dos Espíritos. Por que, pergunta Kardec, quais são as causas do homem ter o desgosto pela vida? Olha a pergunta de Kardec. Estamos agora no Setembro Amarelo, né? Ter o desgosto pela vida, né? Que é um mês onde se desenvolvem ações mais concretas no sentido da prevenção do suicídio. Setembro Amarelo, né? Então, os espíritos vão responder a Kardec. Efeito da ociosidade. Quem é o sal não é ocioso. Trabalha, atua. Porque se é feliz. Quem é feliz, age, manifesta, trabalha, ou seja, desenvolve atividades transformadoras. Que é trabalho, toda ocupação útil. E quando é que a ocupação é útil? Quando ela é transformadora. Não falei em positiva, né? Porque alguns confundem. Transformar o outro é impor ao outro coisa. Esquece isso. Isso não tem nada de transformador. É estar disponível para o outro com os recursos que você possui. Para quando o outro lhe solicitar. Então eles dizem, em relação a esse desgosto pela vida, que Kardec pergunta, efeitos da ociosidade, efeitos da perda da fé. Olha aí. Se a desconexão com o seu sentido divino, que nós falávamos antes. Eu não tenho esse sentido mais. Viver ou morrer, para mim, mesma coisa. E aí eles dizem, conclusivamente, também, efeitos da saciedade. Está saciado. Ou seja, achar que tudo já é bastante. Não há meta a perseguir. Não há algo a conseguir, a alcançar. Do ponto de vista moral, qual é a meta para o espírito? O encontro com Deus. O encontro com Deus. Jesus contou a parábola lindíssima, que é a parábola dos talentos. Um senhor ia viajar, deu 5 talentos a um servo, 2 talentos ao outro e 1 talento ao terceiro. Não vamos falar da parábola toda, ela é lindíssima. Mas nós vamos falar apenas daquele momento em que ele volta para tomar as contas e aí o que multiplicou 5, que recebeu 5, multiplicou e entregou 10. O que é que ele diz? Bom servo e trabalhador. Porque foste fiel no pouco, eu te concederei o muito. Que é isso que o Espírito quer. O Espírito quer mais concessões, mais tarefas, mais trabalhos. No Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá na Missão dos Espíritas uma mensagem belíssima, onde o Espírito vai dizer o quê? Aqueles que se desincumbirem das suas tarefas, portanto, na sua ação de sal, serão aqueles que receberão os postos mais difíceis na etapa da regeneração. Olha lá. Na etapa da regeneração. É isso aí. Eu queria deixar essas breves reflexões sobre este tema, agradecer imensamente aos queridos companheiros do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, desejando paz, desejando amor, desejando boas reflexões, bons estudos e sempre como esta casa sempre fez nas suas tarefas, nos seus trabalhos, que continue estimulando os seus trabalhadores a serem o sal
nas suas condutas, nas suas atividades, de modo a dar sabor à vida de todos. Jesus nos abençoe e nos conceda paz.